Agora nós já atravessamos alguns milhares de anos e nós queremos falar sobre a nossa dispensação, que é a dispensação da graça. Nós estamos na dispensação da graça. A dispensação da graça começou com a morte de Jesus. Vai se encerrar com o arrebatamento da igreja. A dispensação da graça, ela constitui-se no tempo da igreja. Então Jesus, com a sua morte, edificou a igreja, né? Eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno, tal. Jesus edificou a igreja e o arrebatamento encerra o tempo da igreja. Nós já vimos que teve a dispensação da inocência e ela encerrou-se. Teve a dispensação da consciência e ela encerrou-se. Teve o governo humano e encerrou-se. Teve a era patriarcal e encerrou-se. Teve a lei e encerrou-se. Estamos na graça e vai encerrar-se. Mas é assim que todo crente pensa? Não. Para os crentes, a igreja está aí e vai ficar aí a vida toda. Para muitos crentes é assim. Não tem ideia de que todas as dispensações têm princípio e fim. Portanto, nós estamos afirmando, já que sabemos o tempo da igreja sobre a terra, quanto é? 2000 anos. Este é o tempo da igreja sobre a terra, 2000 anos. Essa dispensação vai se encerrar. Então, quando essa dispensação se encerrar, acabou-se tudo? Não, muitos crentes não sabem. Ainda não findou-se a era da humanidade. Ainda teremos uma outra grande dispensação chamada milênio. E depois desta grande dispensação chamada milênio, não é à toa que ela se chama milênio, porque ela vai durar realmente 1000 anos. O tempo da graça é 2000 anos, o milênio é 1000 anos. Todas as dispensações tiveram suas quantidades de anos específicas. Isso é um calendário de Deus cronometrado. Deus não criou e largou a humanidade aí, vai vivendo e vai acontecendo. Ah, hoje eu vou mudar isso. Pá, mudei. Amanhã eu vou mudar aquilo. Não, não é nada disso. Tem tempo específico para as coisas acontecerem. Lembra quando o anjo estava falando com Daniel? Desde o tempo em que saiu a ordem para a reconstrução de Jerusalém, até o tal dia, até a semana tal, e o príncipe será tirado e ungido. Não são tempos específicos? Se você contar de o tempo da ordem que saiu pelo rei Artaxerxes para a reconstrução dos muros de Jerusalém, até aquele período que o anjo fala para Daniel, de ser tirado o Messias, se você contar de uma ponta a outra, você vai achar um número de anos específico. Hoje, o tempo da graça, esse tempo que nós vivemos, a era da igreja, ela tem 2000 anos. A Bíblia diz isso, né? Está repleta de dicas de Jesus. Jesus esteve ali por 2 dias e ao terceiro dia ele foi se manifestar aos judeus. E Jesus 2 dias não sei o que, e no terceiro dia para lá. E Jesus não sei o que, e depois de 2 dias e não sei o que. A Bíblia está repleta. Depois de 2 dias nos ressuscitará, e ao terceiro dia viveremos diante dele. A Bíblia está repleta, exaustivamente cheia de passagens bíblicas que mostram que o tempo da igreja sobre a terra é 2000 anos. E ponto final, e acabou-se a história. Só que nós não conseguimos ser precisos porque devido aos erros de calendários que todo mundo sabe que existe. Na própria Bíblia, no rodapé, né, pelo menos na Bíblia Revista e Corrigida, lançada da Sociedade Bíblica do Brasil, quando vem escrito assim, o nascimento de Jesus Cristo, aí tem uma cruzinha no lado, lá no rodapé tem aquela cruzinha de novo, aí está escrito assim,
quase 5 anos antes do ano Domini. Ou seja, o nascimento de Jesus, quase 5 anos antes do nascimento de Jesus. Não tem sentido. Ou seja, é um erro de calendário. Um dos muitos erros de calendário que foram descobertos. Porém, nós podemos ter uma média. Dizem que nós temos aí uma possibilidade de erro de 15 anos para cima, 15 anos para baixo. Gira essa bagunça no nosso calendário. Mas não importa. O tempo, se nós pudéssemos cronometrar a coisa certinha, desde que Jesus veio ao mundo e fundou a sua igreja, até o tempo que a igreja vai sair da terra, vai bater aí por volta, considerando o nosso calendário, por volta de 2000 anos. Isto é fato. A igreja recebeu 2000 anos para estar sobre a terra. A dispensação da graça, como todas as outras dispensações, teve princípio e terá fim. O que acontece? As pessoas estão achando, assim como os judeus, que a lei não ia acabar nunca. Muitos cristãos estão achando que a graça, a era da igreja, não vai acabar nunca. Se tivessem noção que a era da igreja vai acabar, estariam trabalhando para Cristo, como Jesus falou. Trabalhar enquanto é dia, porque a noite cedo vem. Muita gente não está tentando. Então, veja, hoje estamos no tempo da graça, mas ainda tem em nosso meio o quê? Profecia, não tem? Ainda tem sacerdócio, não tem? Tem, porque se não tivesse sacerdócio não teria mais congregação, não teria mais igreja, não teria mais liderança, porque a liderança de Deus no tempo da graça não é mais rei. Amém? No tempo da lei, Deus levantava reis. No tempo da graça, não tem mais rei. No tempo da graça, desde que instituiu-se o tempo da graça, nunca mais foi levantado nenhum rei. Foi levantado apenas sacerdote. Então, quem é a liderança no tempo da graça? É o sacerdócio. Né? Isso é uma informação também importantíssima. Tá? Então, nós temos profetas, temos sacerdotes, temos curas, temos libertação, sinais, prodígios e maravilhas. Caramba, tem tudo isso, né? Tem tudo isso acontecendo dia a dia no nosso meio. Agora, temos um detalhe. Quando Jesus instituiu o tempo da graça, eu posso chamar esse tempo da graça, muita gente pode não gostar, mas o tempo da graça é para mim o tempo da rebeldia. É o tempo em que Deus está nos chamando para sermos rebeldes. Por quê? Quando Deus instituiu, quando Jesus veio pregando para Israel, e já vimos que quando Jesus veio pregando para Israel, Jesus não veio evangelizando o mundo. A mulher Ciro-Fenícia correu atrás dele, Senhor, minha filha está moribunda até a morte. Mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Tá bom, vai, mulher, grande é a tua fé, tua filha vive. Mas ele, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não fui enviado senão as ovelhas de Israel. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tinham lei, diziam que estavam sob a lei, que viviam, mas estavam perdidos. E Jesus vem e diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o ministério de Jesus é para quem? Para Israel, não é para os gentios. Então veja, Jesus está ali, quem está reinando em Israel? Roma. Então Roma está reinando, não é Roma? Israel está reinando. O sacerdócio está reinando. Tinha rei reinando em Israel. Quem está reinando? É Roma.
Roma está reinando. Jesus proferiu uma palavra contra Roma? Não proferiu, não. Jesus não proferiu nenhuma palavra contra Roma. Eu não vi. Não achei no Evangelho Jesus se desgastando, e Roma, e Roma, e Roma. Não. Roma está reinando. Jesus já tem outra visão. Ele já vem instituir a Bíblia diz lá em Apocalipse que Jesus Cristo com o seu sangue nos comprou e nos fez um reino sacerdotal. Então ele não está nem mais aí para o rei. Não interessa mais quem está reinando. Roma está reinando. Jesus vem e diz assim: eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. Porta do inferno é o sistema do mundo político, administrativo. Portas do inferno é todo esse sistema que hoje reina aí com a política, com seu Senado e com tudo mais que você possa imaginar. Jesus veio e disse: eu estou chamando vocês para serem rebeldes. Vocês vão lutar contra esse sistema, porque eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. Cadê as portas do inferno? O mundo jaz no maligno. O príncipe deste príncipe é quem tem o quê? Império. É quem rege, quem governa. E o diabo está governando com quem? Com os demônios? Não, o diabo não está governando só com os demônios. Ontem eu passei na rua, na minha frente tinha um maior carrão. Quando eu olhei no vidro de trás do cara, estava escrito assim, Império Tranca-Rua, e um tridente. Na parte de baixo, não sei o que, Marinha Mulambo. Não é uma questão de demônio, é uma pessoa, é um ser humano. Pessoas a serviço do diabo, porque elas se aceitam a sugestão, a ideologia. O delegado não disse para mim: eu sou delegado, eu sou espírita e eu armei para você. Não foi um demônio que me disse isso, foi um homem, foi uma pessoa. Então, o diabo está reinando. Eis o sistema na mão do diabo. A igreja não se curva ao sistema. Quando a igreja não se curvou ao sistema, o nível do sangue nas arenas subiu. Quando a igreja se curvou ao sistema, o nível do sangue nas arenas desapareceu. Quando as arenas estavam impregnadas de sangue, dizia-se a respeito deste povo: estes que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Quando o nível do sangue nas arenas baixou, hoje se diz desse povo: são um bando de palhaços, pastores, ladrões, mercenários e cafajestes. O que sustenta a igreja é sangue, é cabeça na bandeja, é calabouço, é crucificação de cabeça para baixo. Isso é o que sustenta a igreja. E é esse o meu ministério, que o meu e o seu filho, um dia a gente lá no céu possa saber: mais uma cabeça foi para a bandeja do teu filho. Eita, pula, vira cambalhota, salta, explode de alegria. Não é assim, irmão? Se não for assim, irmão, não tem igreja. Isto é a igreja do Deus vivo. Uma igreja que com seu sangue glorifica o sangue dele. Então, meu irmão, Jesus edifica a sua igreja, Roma está reinando, Jesus está nem aí. Sabe o que Jesus está dizendo? Eles vão servir, haverá um tempo em que qualquer que matar um de vós cuidará fazer um bem a Deus. Deixa eles com o império deles. Matava um aqui, tinha 10 lá, matava 10 lá, tinha 100 lá, matava 100 lá, tinha 1000 lá, matava 1000 lá, caramba, esses caras são incontáveis. Vamos dar o apelido deles de coelho. Foi daí que surgiu a Páscoa. Porque o povo da igreja começou a receber o apelido de coelho. Já viu o coelho da cria? Quando uma coelha começa a dar cria, você não acredita. Parece que não vai parar mais de sair coelhinho de dentro daquela bicha. É uma coisa impressionante, eu já vi isso quando eu era criança. E esse é o símbolo da Páscoa que veio a ser por causa da multiplicação dos cristãos.
Então, nós fomos chamados para a rebeldia. Foi porque o mundo olhou para nós e disse, esses caras são rebeldes. Crucifica aquele ali, mata aquele ali. Teve um dia só que o Império Romano, em todo o seu território, pendurou 3.000 crentes na cruz. Mataram 3.000 crentes. Oh, que lástima! Fez diferença? Fez favor a Deus, porque o sangue deles hoje, diz Hebreus, eles sem nós não seriam aperfeiçoados. Né, irmão? Então, irmão, veja bem, nós somos rebeldes. É a rebeldia que gera o sangue nas arenas, é a rebeldia que fecha a boca dos leões, é a rebeldia que esfria a fornalha ardente, é a rebeldia, irmão. É rebeldia. O que é a Constituição para você? Está lá escrito. Olha lá. Tá bonito, não? Tem que botar o quê? Um holofote para o mundo ver? Aquilo ali que Deus nos revelou é tão poderoso que já atravessou o Oceano Atlântico. Já tem africanos usando a nossa camisa. Se isso fosse uma ideologia de homem, não teria se afogado no Pacífico. Amém, meu irmão? Jesus, essa dispensação da graça, para mim, ela é a dispensação da rebeldia. Enquanto eram perseguidos e massacrados, mais se multiplicavam. Levavam as crianças para os campos de concentração. Daqui a pouco vinha um general convertido. Vinha um capitão convertido. Não é possível. O que essa menina crê? O que essa menina de 10 anos, 9 anos de idade crê? O que ela conhece que eu não conheço? Como é que ela pode sofrer carregando pedra dessa maneira? Como é que ela pode sofrer ensanguentada, carregando, arrastando madeira, as farpas entrando? O que essa criança conhece que eu não conheço? Como uma criança pode ter conhecimento de Deus a tal ponto de ser um instrumento tão poderoso que um capitão se desespere? O que ela sabe que eu não sei? O que a minha faculdade escondeu de mim? O que as minhas técnicas de guerrilha esconderam de mim? Porque eu não sou um guerreiro tão forte quanto ela. Se fosse eu, já teria negado essa tal fé. O que ela sabe que eu não sei? Só que a igreja, ao invés de ser rebelde, marginal, como deveria ser, marginal, porque Cristo foi pregado como um marginal. E ele falou, a um servo cabe ser igual ao seu Senhor, mas hoje eu quero sentar, que nem um miserável, um desgraçado de um pastor que eu conheci. Irmão, eu tive numa reunião importante. Só homens de terno, ô desgraçado, eu te compro uma dúzia dessa porcaria, desse tecido. Irmão, só homens de terno. Importante, homens de terno são importantes. São eles que conseguem assinar os melhores papéis lá na presidência da Petrobras para desviar verba. É tudo homem de terno. No Congresso Nacional é tudo homem de terno, votando leis para calar a igreja do Deus vivo. Pode até calar a igreja que tem por aí, mas a do Deus vivo não. Não cala não, irmão. Não cala não. Enquanto Deus me der o fôlego da vida e sangue correndo nas veias, não cala não. Não cala, é impossível calar. A igreja, que deveria ser rebelde e marginal, o que ela fez? Aliança. Aí se transformou, como diz Apocalipse 15, numa Babilônia, numa prostituta. Se aliançou com os reis da terra, se transformou na Igreja Católica Apostólica Romana. Acabou a perseguição. Também acabou a igreja. Acabou a perseguição, acabou a igreja. Começou a crescer aquela coisa lá, esse negócio que está aí no mundo, esse império romano aí, mas a igreja mesmo acabou. Sumiu.
a era da graça, o tempo da graça, é o tempo da rebeldia. É o tempo que Jesus está chamando pessoas a se curvarem à sua lei. Como ele diz, não pode servir a dois senhores. Ou tu serve a lei de um, ou tu serve a lei de outro. Mas não dá para servir a dois. Amém, meu irmão? Somos os melhores cidadãos, porque amamos a lei de Deus. Né? Não é porque não roubamos, não é porque tem uma Constituição. Não roubamos porque a nossa Bíblia diz, não roubarás. Não matarás, porque aqui está escrito, não matarás. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ah, tá. Lá na lei dos homens está escrito muitas coisas, mas eu te garanto que não está escrito, ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso não está escrito lá. O mundo não produz amor. Bom, tempo da graça é tempo da rebeldia, porque Jesus diz, eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. Né? Então, aqui, essa passagem da edificação está em Mateus 16, que o número 16, você sabe, é a base, né? É o fundamento. Bom, hoje o que nós temos? Hoje nós temos o dedo da estátua do sonho de Nabucodonosor, interpretada por Daniel. Aqueles dedos de ferro e barro. O barro, que é símbolo da religião, que é símbolo do homem. O homem sem religião não existe. Homem sem religião para Deus não existe. O barro é símbolo do homem, porque é símbolo da religião. Tá? E o ferro, que é símbolo da política. E algumas outras abominações. Isso está entrelaçado lá nos dedos da estátua, que é onde a manifestação de Cristo vem naquela dispensação dos dedos da estátua. Quando barro e ferro, ou seja, política e religião, se juntou, então o juízo se aproxima. Hoje nós vemos política e religião junto? O quê? Como vemos? A Assembleia de Deus já não tem mais aonde colocar condecorações da maçonaria. Pastor recebendo medalha de honra ao mérito? Como? Só se eu não disser mais que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Só se eu não disser mais que o homossexualismo é o palco de Satanás. Se eu não disser mais que o espiritismo é o desfile do diabo. Aí eu vou receber uma medalha de honra ao mérito. Mas se eu falar a verdade, eu não vou. Eu vou receber uma cruz. Agora, uns preferem a medalha, outros preferem a cruz. Cada um faz a sua escolha, amém, irmão? Tem gente que acha mais bonito andar com uma medalha no peito do que andar pregado, do que ser visto pregado numa cruz. Acredite, irmão, a cruz é bem melhor que medalhas. Mas quem viver ou quem morrer, verá. Bom, nesse final do tempo da graça, nós nos deparamos com uma dispensação, que é chamada restauração. Assim como nós vimos no tempo da lei, que foi encerrado com João Batista, que foi o restaurador da nação de Israel, apontando para uma nova dispensação que consistia, inclusive, na própria manifestação de Cristo. Hoje nós estamos fazendo a mesma coisa. Já estamos apontando para um futuro que consiste na dispensação, na manifestação do Senhor Jesus mesmo. E já estamos vivendo, já entramos no período chamado restauração. Depois da restauração, qual é a outra dispensação? Grande tribulação, que é um período de 7 anos, como a Bíblia diz. Quem vai estar reinando? O anticristo, alguém impregnado, possesso pelo diabo. Alguns chegam ao ponto de dizer que é o diabo encarnado, de tamanha ação maligna que vai existir na vida deste cidadão aí, que as pessoas estão nesse mistério. Será o próprio diabo encarnado ou é alguém possuído pelo diabo? Eu acredito que é alguém possuído pelo diabo e ali com muita liberdade, não apenas liberdade dada pelo ser humano, mas uma liberdade também dada pelo próprio Deus. Porque a Bíblia diz que
há um que o detém, até que do meio seja tirado. Nós temos entendido que esse um é a ação da obra do Espírito Santo. Quando sair a grande tribulação, estará imperando com o diabo com total liberdade, e ainda haverá uma libertação dos demônios que estão presos, né? Quando a Bíblia diz um terço disso, um terço daquilo, um terço, foi justamente como a Bíblia diz, o número dos rebelados, que o dragão com a sua cauda arrastou após si um terço das estrelas do céu. Essas estrelas representam demônios que foram arrastados pela cauda, que é símbolo de traição ou rebeldia. Então, esse um terço representa toda a força do diabo, que vai estar imperando aonde? Na grande tribulação. Será um período de tanta opressão, que a Bíblia diz que os homens desejarão a morte, e a morte fugirá deles, ou seja, eles não vão nem conseguir morrer, vai ser tirado da humanidade o direito sequer de morrer, eles vão ter que sofrer penosamente sobre o planeta Terra. Fazer o quê? Esse período então que nós estamos vivendo chama-se, ele já começou comigo em 2001, quando o anjo chegou aqui, naquela simbologia toda do aspecto do cansaço, o papel amarelado, e botava o papel na minha mão, e esse papel era aberto e estava escrito restauração. E Deus dizia que o anjo tinha vindo de percorrer a terra, já de muito tempo, e não deixou aquele papel, não achou nenhum lugar para fixar aquele papel, e entregou esse papel nas nossas mãos. Em 2001, começou a voz da restauração. E ela, você que já recebeu tantas informações, já pode calcular então quanto tempo durará a voz da restauração. Amém? Essa voz da restauração encerra, leva a igreja ao arrebatamento. Quem não entender a restauração, quem não se voltar à restauração, não será arrebatado. Eu afirmo e aceito o desafio, não será arrebatado, e depois vai ficar aí para sofrer na mão do anticristo a grande tribulação, aonde a Bíblia diz que muitos vão confirmar a sua fé, mas que muitos outros vão negar, porque não vão aguentar a pressão das torturas. Tortura é um caso sério, nem todos estão tão preparados quanto pensam, né? Colocar a mão numa prensa e ir apertando devagarzinho não é fácil não, sustentar a fé. Então, quem não atentar para a graça de Deus hoje, revelando a restauração, vai ter que pagar o seu próprio preço para alcançar a sua salvação. Porque depois do arrebatamento, no momento do arrebatamento, melhor dizendo, quem for arrebatado, sobe com os seus galardões. Mas, depois do arrebatamento, não importa quem tenha tido galardões, ficará sem nada se não for arrebatado. Perde tudo. Porque dá-se início a uma nova dispensação. E essa nova dispensação, ela não aceita quem tenha vindo de outra dispensação. Quem tiver vindo de outra dispensação aprovado, tem que ser arrebatado. Quem não for arrebatado, significa que foi reprovado. E aí, perde tudo. Bom, para encerrarmos, perguntas? Pastor, dentro da dispensação da graça, nós também guardamos muitas leis de Deus, né? Não aquelas que foi dado por Moisés para o povo de Israel. Tem muitas leis que nós observamos assim de Deus, que nós até guardamos, nós até exaltamos a Bíblia e deixamos a Constituição de lado. Queria que o pastor falasse um pouquinho sobre. O que acontece é que na pessoa do Senhor Jesus, o que acontece? Nós temos um Antigo Testamento, aí agora temos um Novo Testamento. Está tudo igual? Não está tudo igual. Para que Deus vai dar um Novo Testamento
se o antigo vai permanecer igualzinho. Ninguém faz um Novo Testamento se não tiver a intenção de alterar alguma coisa do antigo. Não é assim que a gente faz? É assim que todo mundo faz. Se eu não tiver nenhuma intenção de alterar ou acrescentar, enfim, não vou fazer um Novo Testamento. E o que nós vemos? No Novo Testamento nós vemos Jesus destituindo a questão do sábado, nós vemos Jesus destituindo a questão do sacrifício, porque o próprio João Batista, quando vê Jesus vindo em direção a ele, vai passando ou vem em direção ao batismo, João Batista diz assim, eis o Cordeiro, quer dizer, o sacrifício. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Isaías diz, ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Então, quer dizer, a partir do momento que Jesus se constitui um sacrifício eterno, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, qualquer outro sacrifício está fora. Então, nós temos que observar, Jesus é o filtro da dispensação da lei para a graça. Tudo que Jesus sustentou, permanece. Tudo que Jesus destituiu, acabou, está excluído. Um dos exemplos é o sacrifício de animais, não tem mais valor, e o próprio guarda do sábado não tem mais valor, dentre outras coisas. Outras coisas permanecem sem sequer ter sido a necessidade de ser mencionado. Não matarás? Jesus precisava repetir isso. Não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. Jesus não repetiu isso, nem precisa, né, irmão? Isso é princípio que já está dentro de nós. São princípios que já estão dentro de nós. Então, realmente, Jesus é o filtro daquilo que nós devemos ainda guardar, que foi mencionado na lei, e aquilo que nós não precisamos mais guardar. Como um grande exemplo é o próprio sábado. Temos ainda perguntas? Não? Então, só mais uma observação. No milênio, depois de tudo isso, depois da grande tribulação, Jesus Cristo desce no Monte das Oliveiras, institui o seu reinado milenar com sede em Israel. Não quer dizer que a sede vai ser em Israel e os judeus vão reinar. Não, os judeus não fazem parte de nada. Os judeus que por um último instante, como nós já vimos, vão clamar e vão ser livres dessa eminente destruição ali, que o mundo vai estar contra eles, esses judeus, que vão ser escapes, a Bíblia chama de o remanescente, eles vão ser todos redoutrinados no cristianismo. O cristianismo é a mensagem que vai ser pregada no milênio. E aí vai se cumprir aquela palavra que o Senhor Jesus diz, como é que é? Sim, e este evangelho do reino será pregado a todas as gentes, então virá o fim. Esse evangelho não será pregado agora, no tempo da graça, nem na restauração. Ele não será pregado no mundo inteiro. O evangelho só será pregado no mundo inteiro na última dispensação, que é o milênio. Passa-se essa última dispensação pregando o evangelho, aí vem o fim. Fim mesmo. Fim da era da humanidade sobre a terra. Fim do planeta Terra. Se cumpre a palavra que o Senhor Jesus diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar. Então, o mundo que você hoje vê, o sistema solar que você hoje vê, as galáxias que hoje são milhões de galáxias, tudo isso que você enxerga hoje, de mundo natural, o sistema total, tudo isso terá um fim, tá? Quando? No milênio. O evangelho do reino será pregado a todas as gentes e virá o fim. Muita gente está pensando que no arrebatamento vai ter fim. Não, o arrebatamento não é o fim. O fim é quando Cristo estiver reinando aqui, o evangelho pega o mundo inteiro, Satanás está preso, daqui a pouco Satanás é solto por um pouco de tempo, reúne as nações para a grande batalha final, a batalha também chamada Gog e Magog, e aquela situação ali, quando eles marcham contra Jerusalém, Jesus está lá reinando, e a Bíblia diz que cai fogo do céu, consome os adversários, e acabou. E dali é dito:
eis que vejo novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já não existe. Muita gente interpreta que Deus estará criando um novo céu e uma nova terra à semelhança do que é isso aqui. Não, definitivamente não. Nós habitaremos nas regiões celestes, na glória de Deus, e esse sistema que nós temos aqui não existirá mais. Este corpo não existirá mais, nem nada semelhante a isso. Isso aqui acabou. Esse sistema solar, planeta Terra, Mercúrio, Vênus, Terra, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, galáxias, cometas, isso vai ter fim. Sabe o que é fim? Vai deixar de existir. É exatamente assim que será. Então, depois do milênio, temos um juízo que fecha e encerra todas as coisas, chamado o juízo do trono branco. Amém? Perguntas? Ninguém? Tem pergunta? É uma pergunta do Lourenço, lá da Holanda. Ele diz assim, pastor, e aqueles crentes que ainda não chegou a eles a voz da restauração, o que eles estão produzindo já não é válido ou aceito por Deus? Se um pai diz assim para um filho, filho, vai ali e me compra uma garrafa d'água. Aí o filho vai lá e daqui a pouco volta. Papai, tá aqui, comprei um belo de um Guaraná Antártica para você matar a sede. É válido? Muita gente que gosta de Guaraná. Não, é válido, pastor. Não estou falando de vontade de homens, eu estou falando de vontade de Deus. Deus, quando te diz para fazer uma coisa, ele aceita outra? Então não é válido. É exatamente isso. A visão hoje, irmão, não é evangelizar. A gente está jogando a rede da restauração. Alguns intrusos, como Cícero, por exemplo, está vindo na rede da restauração e está se tornando um restaurador. Mas não estamos chamando ninguém numa era de evangelização. Eu não quero saber do traficante, ele não é problema meu. Jesus não me enviou a ele. Eu não quero saber do macumbeiro, não é problema meu. Não quero saber do católico, não quero saber do ateu. Eu não quero saber do Seixu Noé, do budista, do hinduísta. Eu não quero saber deles. Jesus me mandou para as ovelhas perdidas da igreja. Ovelhas perdidas. Por que perdidas? Porque não serão arrebatados. O camarada congrega dentro de uma igreja que o bispo Crivella, satanista da Universal, político sem vergonha, está pregando e ele acha que ele vai para o céu. Faça-me um favor, né, meu irmão? Tem que alguém levantar e dizer para esse cara que ele não vai para o céu. Esse alguém somos nós, voz da restauração. Somos nós. Então, o que as igrejas estão produzindo por aí, um dia eles vão ver que não tem valor. Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome profetizamos, em teu nome arrebentamos a boca do balão. É mesmo? Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Mas eu profetizei. Eu não mandei. Eu curei enfermo. Eu não mandei. Eu falei novas línguas. Parabéns. Você está entendendo? Hoje, o que Deus manda é restauração. Alguém chega, pastor, tem um católico ali embaixo que está desesperado com um cigarro. Manda ele vir na igreja. Se ele conseguir entrar, fiquei bem. Se ele se firmar, estou nem aí para ele. Estou nem aí para o católico, nem para o espírito. A minha missão é a igreja, sacudir a igreja, dizer, acorda, desperta, tu não vai ser arrebatado, tu não está no caminho da salvação. Mas eu estou na igreja, até o diabo está entrando na tua igreja. Eu creio em Deus, os demônios creem e estremecem, isso não é o bastante. Não é o bastante. Acabou esse negócio. Estamos na era da restauração. Então, o camarada está visitando o hospital, está visitando o presídio. E aí depois ele vai chegar diante de Jesus. Senhor, eu evangelizei no presídio. Jesus vai dizer assim, quem te mandou ir lá?
Agora, se alguém recebe a direção de Deus para levar uma voz de restauração dentro do presídio, ou seja lá onde for, é totalmente diferente. Se Deus te mandar hoje a algum lugar, eu aposto a minha vida, vai ser com a visão da restauração. Pode ser, se Deus te mandar dar uma palavra até para um espírita, para um católico, essa palavra é da restauração. Se eu hoje saísse para pregar nas praças, eu teria logo que dizer de cara. A vocês que estão nos ouvindo aqui, olha, sou pastor, mas não sou como que vocês conhecem. Não sou ladrão, não sou mercenário, não sou enganador, não dou rosa, não dou sal, não sou negociante, não sou camelô, não distribuo nada dessas coisas. Isso é restauração. Agora, tem gente que está levando a rosa ungida para casa e pensa que é crente. Imagina! O camarada leva a rosa para casa e pensa que é crente. Lá no espiritismo eu levava o patuá e eu também pensava que eu era alguma coisa. Mais perguntas? Tem? Uma pergunta da Suzana. Gostaria que o pastor deixasse mais claro a passagem de Mateus 11:13 que diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. É porque alguns se apegam nela para não receberem a voz da restauração. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. Sim, tudo bem. Isso aí vai variar muito de entendimento. O que acontece? Se profetizaram até João, isso inclui João? Pode ser uma visão dessa. Profetizaram até João, incluindo João. Porque o que acontece? Os profetas e a lei menciona até o momento da aparição do Senhor Jesus. O que consiste na lei, nas práticas, uma série de situações, consiste até a aparição do Senhor Jesus. João Batista fez isso. Ele menciona a aparição do Senhor Jesus. Então os profetas e a lei podem ter profetizado até João, porque inclui a mensagem de João. Agora, pode ter outras interpretações, porque é uma coisa que pode ficar meio vago. O que nós prendemos assim com muita firmeza é quando Lucas escreve dizendo que a lei durou até João, porque nós entendemos bem a mudança da dispensação. Agora, profetizaram até João, pode ter aí umas duplas ou triplas interpretações. E qual foi a segunda parte que ela menciona? Ela diz que é porque alguns se apegam nela para não receberem a voz da restauração. Eu não vejo motivo, eu não vejo desculpa, né? Agora, quando as pessoas não querem alguma coisa, elas dão a desculpa que quiserem. Isso aí não faz diferença pra gente. O fato é que quem entra no seu quarto, fecha a porta e fala com seu Deus, recebe resposta. Quem não tem a humildade de fazer isso, não perca tempo, meu irmão. Sacode a poeira dos pés e segue o caminho. Tem mais perguntas? Uma pergunta do Romo. Ele diz assim: pastor, um ministério verdadeiro levanta líderes. A voz da restauração gera os líderes do grito. E o grito gera líderes para o milênio, junto com os que são arrebatados e todo aquele que Deus tiver selecionado? Não. O grito não vai gerar líderes para o milênio. Esses líderes do milênio estão sendo feitos aqui e agora. Hoje, na voz da restauração. Porque é a voz da restauração que vai gerar o grito. E não existe nenhuma mensagem maior que a mensagem da restauração. Ela é violenta. Por isso o Senhor Jesus disse: dos nascidos de mulher não há ninguém maior que João Batista. Não é uma questão de ser João Batista, é uma questão do ministério dele, ser um restaurador. Entendeu? Ninguém é maior que João Batista, porque o ministério dele, um homem não é grande. O que faz um homem grande é o que ele recebe do Senhor. Então não há ninguém maior que João Batista, porque o que ele recebeu é o maior. Essa é a questão. Esta é a revelação. Então, os líderes do milênio estão sendo formados hoje pela voz da restauração. Inclusive,
Claro que nós teremos outros, mas eu estou falando da nossa era. Por exemplo, Pedro, Paulo, Tiago, João, pelo que entendemos, eles vêm aí no milênio, mas estou falando da nossa era. Inclusive, ia falar uma coisa para vocês. Inclusive o próprio grito da meia-noite só vai existir por causa do conteúdo que eles estão recebendo da restauração. Se não fosse a restauração, não existiria o grito da meia-noite. Então, na nossa era, os líderes do milênio, na nossa era, são formados pela voz da restauração. Quem não passar, quem hoje vive e não aceitar a voz da restauração, nunca será nada, ilusão. Ilusão.